Você pode estar doente e não sabe, e essa pode ser a razão do porquê você não consegue emprego. No vídeo dessa semana eu vou falar sobre os impactos da saúde mental e emocional dos candidatos em processos seletivos e como isso é percebido por recrutadores e selecionadores. Olá, caçadores de emprego, tudo bem com vocês? Meu nome é Eduardo Saig, esse é o canal Empregabilidade Máxima, o lugar onde você vai aprender tudo aquilo que você precisa para fazer uma transição de carreira perfeita e harmônica, mudar de emprego, como se portar em entrevistas de emprego, como realizar e como aumentar a sua rede de relacionamentos, o famoso networking. Como eu falei no começo desse vídeo, hoje eu vou falar sobre saúde mental e saúde emocional. Mas antes disso, curta, compartilhe e se inscreva no canal para você saber tudo aquilo que acontece de interessante no mercado de trabalho. Estamos em janeiro, começo do ano, e em janeiro nós temos a campanha do Janeiro Branco, uma campanha iniciada aqui no Brasil em 2014 para conscientizar as pessoas da importância da saúde mental e da saúde emocional. Eu tenho certeza que você já ouviu e até já deve ter ouvido bastante sobre o tema, mas eu não tenho certeza, eu acho que eu nunca ouvi alguém falar sobre a importância da saúde mental e da saúde emocional para o candidato, para aquela pessoa que está participando de processos seletivos ou talvez esteja pensando em fazer uma transição de carreira. E foi por isso que eu fiz esse vídeo. Eu vejo muitos pseudo-especialistas, pessoas que nunca conduziram uma entrevista de emprego, nunca fizeram um processo seletivo, falando informações confusas, baboseiras, muitas vezes até mentiras ou informações datadas sobre o que acontece numa entrevista de emprego, numa dinâmica, num processo seletivo. E eu acho que existem pontos que precisam ser falados com mais profundidade. E a saúde mental e emocional são duas coisas importantes para um candidato. Porque na dinâmica de uma entrevista ali, quando você tem um candidato e um entrevistador, muitas vezes numa sala presencial, o recrutador ele consegue entender e ele consegue perceber e ele começa a ter indícios de que talvez aquele candidato que foi muito bem numa entrevista por telefone, num pre-screening, talvez até numa entrevista por vídeo, talvez apresente alguns sinais de que alguma coisa não está certa. E como eu sempre digo, é o seguinte: quanto maior a percepção de risco de contratação que um candidato oferece para um recrutador e para um empregador, menor é a chance dele conseguir essa vaga. Então se faz necessário a gente entender o que é saúde mental, quais são seus principais sintomas e principalmente como ela se manifesta durante uma entrevista de emprego. E no final desse vídeo eu vou trazer também algumas melhores práticas de como combater qualquer tipo de doença mental. Primeira coisa é o seguinte: a gente precisa entender o que é saúde mental. Vamos dar uma olhada aqui no quadro. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, saúde mental é um estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar as suas próprias habilidades, recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir com a sua comunidade. E olha que interessante. Na própria definição de saúde mental, já diz que nós temos um estresse diário. E quando a gente não consegue superar esse estresse diário, provavelmente a gente começa a entrar numa jornada que vai acabar num estresse acima disso. Onde, por exemplo, a gente tem o burnout, um estresse crônico, que nada mais é do que uma das várias doenças mentais. E esse tipo de situação é agravada principalmente para quem mora em grandes centros. E aqui eu vou falar de São Paulo, que é a cidade onde eu estou, onde a gente tem um trânsito intenso, violência, insegurança e, obviamente, uma parte desse estresse é sempre desenvolvido no nosso trabalho. Por mais que a gente possa ter ali conflitos, rusgas, visões diferentes com os nossos colegas de trabalho, é claro que evidentemente acontecem ali situações que a soma delas, e também não só a soma dessas situações que acontecem no nosso ambiente de trabalho, mas de tudo da nossa vida, acabam culminando num quadro de doenças mentais. E quais são os principais sintomas ou indícios de que a sua saúde mental não está bem? Grande diminuição de energia e cansaço excessivo, alterações de sono, diminuição da concentração, dificuldade para manter os compromissos em ordem, dificuldade para sentir prazer em atividades que anteriormente eram agradáveis, irritabilidade excessiva, dificuldade de fazer planos para o futuro, diminuição do autocuidado e higiene, dores e desconfortos sem causa física aparente. E se você quiser saber mais sobre o assunto, dá uma olhada nesse podcast que eu gravei com a Mariana Pereira, que é uma estudiosa sobre o assunto, e ela traz pontos de vista muito interessantes sobre burnout, saúde mental e principalmente o que o indivíduo consegue fazer para diminuir o risco a esse estado e principalmente qual é o papel e o que as empresas podem fazer para criar ambientes que coíbam
qualquer tipo de doença mental. Agora que você já sabe quais são os principais sintomas da saúde mental, não precisa ser nenhum gênio, nenhum especialista em carreira para entender que uma pessoa que está nesse estágio ou que apresenta esses sintomas, com certeza vai ter dificuldades ao participar de processos seletivos. Se por um acaso for um processo seletivo que tenham testes online, provavelmente essa pessoa vai ter dificuldade em se concentrar, talvez ela não consiga responder as questões, os testes, dentro do tempo determinado. Eventualmente pode oferecer respostas confusas, pode muitas vezes perder prazos. Tudo isso por quê? Porque ela está mentalmente doente e mentalmente estressada. Eu sou headhunter há mais de 9 anos e para mim é muito fácil identificar quando uma pessoa começa a apresentar indícios de que alguma coisa não está bem com ela. É claro que ninguém gosta de ser avaliado, os candidatos mais experientes muitas vezes mostram nervosismo, ficam um pouco ansiosos durante a entrevista de emprego, mas existem alguns sintomas que, quando acontecem em conjunto, são grandes indícios de que a pessoa está com a saúde mental abalada. Quais são esses comportamentos? O primeiro deles é o seguinte: o candidato tem uma dificuldade na comunicação durante a entrevista. Perceba o seguinte, quando eu digo dificuldade, é algo muito amplo. Mas quais são os principais comportamentos? Primeira coisa, o candidato não entende o que eu estou perguntando. Muitas vezes isso acontece porque o candidato está nervoso, ele não gosta de ser avaliado, ou faz muito tempo que ele não faz uma entrevista de emprego. Tudo bem, eu como sou um recrutador, como sou um entrevistador experiente, eu relevo muitas vezes. Agora, quando você tem uma entrevista inteira que parece um telefone sem fio, eu pergunto A, o candidato responde J, isso começa a ficar estranho. Outra coisa, respostas confusas, respostas que vão misturando conceitos que o candidato anteriormente, durante o processo seletivo, acertou. Muitas vezes o candidato começa a misturar as respostas às experiências que ele mesmo tem, ou seja, ele não está inventando, mas simplesmente ele está num estágio de confusão mental em que ele não percebe aquilo que ele está falando. É claro que durante o processo seletivo isso já foi previamente checado, e é por isso que eu consigo deduzir que ou essa pessoa está tendo realmente um mau dia, ou talvez ela esteja sob um estresse, uma carga de energia muito forte e a saúde mental dela está abalada a tal ponto que ela não tem domínio sobre o discurso dela e ela não está percebendo isso. Outros comportamentos muito comuns de pessoas que estão nessa situação: extremos emocionais. Extremos, quando eu digo extremo, é realmente além do normal. Por exemplo, uma pessoa que está durante a entrevista de emprego com muita energia. Mas não é, por exemplo, que ela está com uma energia, com um comportamento ou com uma presença de quem está atenta, alerta. Não, parece algo superficial. Ou para mais ou para menos. Qual é a leitura que eu faço quando eu tenho alguém nessa situação com muita energia, com um comportamento muito alto, acima do normal, acima do aceitável? O nível de estresse está tão grande que ela se preparou para essa conversa de tal maneira que eu não posso deixar o entrevistador perceber que talvez eu esteja passando por um momento de estresse, porque eu estou com depressão, porque a minha energia normalmente está baixa. E aí ela simula esse comportamento muito energético e muito enérgico. E a entrevista se torna um caos, porque esses comportamentos muitas vezes que apresentam devaneios, falta de concentração, a fala é prejudicada, assim como o entendimento. E do outro lado, nós temos as pessoas que chegam com energia muito mais baixa. As pessoas são diferentes, eu como um recrutador experiente sei disso. Então existem pessoas que têm um comportamento mais ameno, menos efusivo, menos energético. Qual é o grande oposto desse comportamento artificialmente enérgico? É um comportamento que ele é muito sem energia. A pessoa ela não participa, fala muito pouco, continua dando informações confusas e imprecisas sobre a própria carreira, muitas vezes traz esquecimento e basicamente é o tipo de entrevista que, se fosse depender da dinâmica única e exclusivamente do candidato entrevistado, demoraria 5 minutos. E aí a gente percebe que quando a gente pega esses dois comportamentos frente ao que foi todo o processo até chegar nesse evento, a gente percebe que tem alguma coisa de estranho. Novamente, ou essa pessoa está num péssimo dia, ou ela veio sofrendo já de estresse, veio sofrendo já de vários elementos que estão contribuindo para uma doença mental, que muitas vezes ela ainda não sabe, ou ela sabe e tentou esconder. E por algum motivo, nesse evento dessa entrevista de emprego, ela não conseguiu. Então, ou ela simulou algo muito acima daquilo que ela tem, ou ela simplesmente nem conseguiu isso. Ela simplesmente foi, tá lá. É um corpo
que muitas vezes não sabe muito bem o que fazer e a sensação é sempre muito ruim. Por quê? Porque ela sabe que ela está sendo avaliada e ela não consegue render, ela não consegue ir além disso. E eu tenho um caso emblemático de pessoas que tentam simular um comportamento que não são naturais, justamente para tentar esconder um princípio de doença mental, de burnout. Há um tempo atrás, eu entrevistei uma pessoa que tinha trabalhado na mesma empresa que eu, a gente não se conhecia, trabalhamos em momentos diferentes, em anos diferentes, mas eu conhecia a empresa, eu conhecia como era essa cultura. Esse homem era um candidato, ele já chegou com uma energia muito alta, falando, gesticulando, e de repente ele começou a ficar vermelho. Começou a olhar muito no celular e ele começou a ter um ataque cardíaco. Porque ele começou a contar as experiências dele, ele contou o passado de uma maneira muito rápida e ele concentrou todas as experiências, todas as frustrações, tudo aquilo que estava acontecendo na empresa em que eu tinha trabalhado. E ele começou a contar todas as suas frustrações, começou a cometer vários sincericídios, até que de repente ele começou a olhar no celular, alguma coisa aconteceu na empresa, alguma coisa de urgente, e ele começou a ter um ataque cardíaco no meio da entrevista. Um ataque cardíaco, para quem não sabe, é uma aceleração dos batimentos cardíacos e, obviamente, isso leva a um mal-estar e, se não for cuidado logo, pode até levar a um ataque cardíaco. Como eu percebi a situação logo de cara, eu encerrei a entrevista, esperei ele se recuperar, acompanhei ele até o carro dele para ele ir embora. Esse tipo de situação é um exemplo muito comum e mostra um terceiro comportamento de quem está com a saúde mental abalada, que é um desespero em sair do seu atual emprego ou de fazer uma transição de carreira. A pessoa está num estresse tão grande que ela não tem noção daquilo que ela fala. Ela não tem noção de como ela se porta e basicamente ela enxerga qualquer tipo de oportunidade, seja uma entrevista, uma conversa, um evento de networking, como a tábua de salvação para ela. E ela vai agarrar aquilo com o máximo de força, com o máximo de energia que ela puder. Só que, muitas vezes, ela já está atuando, ela já está trabalhando muito acima da capacidade dela física e da capacidade mental. E, eventualmente, esse tipo de situação, como problemas de saúde, taquicardias, desmaios podem acontecer. E como eu falei no começo desse vídeo, esse tipo de situação é muito chata de se acontecer, vem se tornando cada vez mais comum, mas a consequência dela direta para o candidato é que provavelmente o recrutador, o selecionador, não vai aprovar o candidato para uma próxima etapa. Por quê? Porque esse candidato ele apresenta um risco. Quanto maior a percepção de risco de contratação de um candidato, menor é a chance dele ser contratado. Uma das regras de ouro do processo seletivo e que eu sempre falo por aqui. E muitas pessoas podem questionar, poxa, mas o recrutador não tem coração, o recrutador ele não tem consciência daquilo, coitado do candidato, coitada da candidata. Na grande maioria das vezes, o recrutador ele só vai ter uma dimensão unilateral, uma versão do candidato. Ele nunca vai saber, de fato, o que está acontecendo para o candidato chegar nesse momento de estresse. Não é papel do recrutador avaliar o histórico, o porquê que essa pessoa está num estresse muito grande, está com burnout. Ele é contratado para avaliar a capacidade e aderência técnica e comportamental do candidato para uma posição específica que está acontecendo naquele momento. Então, por mais compreensível que o recrutador seja, existe uma probabilidade muito baixa dele aprovar alguém que já apresenta um problema de saúde mental, depressão, de burnout, porque ele não quer trazer, ele não quer criar um problema para o seu cliente ou mesmo para a empresa que ele está trabalhando. E o que fazer então para melhorar a sua saúde mental e emocional? Primeira coisa é o seguinte, que muitas pessoas evitam, muitas pessoas têm medo, você precisa buscar uma ajuda profissional. Seja um terapeuta, um psicólogo, alguém para te acompanhar, alguém para ouvir o que está acontecendo com você e para te orientar sobre as melhores práticas. Segunda dica é o seguinte, invista na qualidade do seu sono. Muito importante você garantir com que você tenha uma noite de sono tranquila para você se recuperar mentalmente de todas as atividades que você teve no seu dia. Terceiro, invista numa alimentação e num estilo de vida saudável, faça exercícios físicos. E o último, preste atenção no tipo de relacionamento que você tem, principalmente aonde você trabalha. Uma parte significativa da nossa vida profissional, nós passamos no trabalho interagindo com outras pessoas. Se por um acaso você perceber que o seu ambiente de trabalho está deixando você doente,
é hora de você pensar numa transição de carreira, é hora de você mudar de emprego. Como eu falei no vídeo da semana passada que está aqui, um dos 12 principais motivos de pedidos de demissão das pessoas é justamente isso, uma não identificação com a cultura, com o ambiente, que muitas vezes contrasta, vai contra os valores que você tem. Compartilhe esse vídeo com aquele colega que você acha que precisa, que já está começando a apresentar sintomas de doença mental, estresse, burnout, depressão. E nos comentários eu vou deixar o link direto para o site Janeiro Branco para você ter mais informações sobre essa campanha. É uma campanha muito importante e a questão da saúde mental é uma questão hoje central nas empresas, porque as empresas estão percebendo que os melhores talentos, os bons talentos, estão deixando o mercado de trabalho por saúde mental, por uma questão de saúde mental e por uma questão de saúde emocional. Depressão, burnout, síndrome do pânico podem ter a sua origem em todo esse ambiente estressante, principalmente no dia a dia de trabalho.